Bom dia, queridos alunos. Vamos hoje falar na nossa disciplina de tópicos especiais em redes de computadores sobre configuração de endereços no IPv6. Nós vamos dividir essa aula em duas, tá? Em dois vídeos. Esse primeiro vídeo aqui nós vamos falar um pouco dos modos de configuração de endereços que existem, especialmente na autoconfiguração stateless, né, que é a Slack, e também na configuração manual. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre, então, o DHCP v4 e principalmente DHCP v6. Então, alguns modos de configuração de endereços. Tá? O IPv6 em relação ao IPv4, tá? Tem várias mudanças significativas na forma como as interfaces são configuradas. A gente já viu isso em algumas aulas anteriores. Tá? Então, não tem uma diferença apenas no tamanho e no formato da escrita do endereço IPv6, mas também tem a forma como esses endereços são configurados. Tá? E uma das grandes diferenças do IPv6 em relação ao IPv4 é que no IPv6 a gente tem a possibilidade de uma interface fazer uma autoconfiguração do endereço em IPv6. Então, no IPv6 a gente pode atribuir endereço de algumas formas, né? Que são autoconfiguração de endereço, configuração manual, né? Configuração estática comum, assim como no IPv4, uma configuração estática com uma função de expansão EUI64 e através do DHCP v6, stateless e stateful. Falando agora propriamente da autoconfiguração stateless, ou da sigla em inglês Slack, tá? Que eu acho que é uma das maiores diferenças em relação ao IPv4. Então, ela é uma das novidades mais interessantes do IPv6, porque ela possibilita que uma rede consiga se autoconfigurar sem a utilização ou sem a necessidade de a gente ter um servidor DHCP. Tá? E a gente chama essa função de Stateless Address Auto Configuration, ou então a sigla Slack. Sendo uma configuração stateless, isso significa o quê? Que esse método de autoconfiguração não mantém nenhum registro dos endereços atribuídos, ou seja, não tem nenhum servidor, nenhum lugar que fica armazenado essas informações. Somente, claro, na própria interface. E os endereços são, então, automaticamente atribuídos nos próprios hosts, tá? Por isso, uma autoconfiguração. Então, cada máquina da rede, ela consegue, reunindo algumas informações, se autoconfigurar, tá? E essa informação fica especificamente dentro de cada máquina, de cada host. Não tem nenhum servidor, não tem nenhuma máquina central que faz essa gerência, tá? Cada máquina automaticamente, né, se autoconfigura. O processo de autoconfiguração possui duas etapas: a configuração do prefixo da rede e a configuração do sufixo de host, né, ou a parte dos bits que endereçam os hosts. Lembrando que no IPv6, 64 bits iniciais são pertencentes ao prefixo da rede, os últimos 64 bits finais pertencem ao sufixo de host, somando e totalizando então os 128 bits do endereço IPv6. Então, para fazer a configuração do prefixo da rede, os hosts vão precisar aprender, né, o prefixo de rede por meio das mensagens ICMPv6 do tipo 134, que são as mensagens de RA, de Router Advertisement, que são enviadas pelos roteadores. Essas mensagens a gente já viu como é que elas funcionam, como é que é o formato delas na aula passada. Então, no IPv6, os roteadores ganham uma grande importância, uma grande evidência devido a essa funcionalidade. Porque sem os roteadores, não seria possível a autoconfiguração nas redes IPv6. E a outra parte seria, então, a máquina, o host conseguir fazer a configuração do sufixo de host, né, que nada mais é do que o host ID ou os 64 bits que vão identificar o host numa rede IPv6. Esse host ID ele é gerado automaticamente a partir do endereço físico MAC da interface de rede. Tá? Alguns sistemas operacionais geram um número aleatoriamente para esses 64 bits, mas outros, tá, vão usar uma função que nós vamos ver aqui na sequência. O endereço MAC ele possui 48 bits. Como é que a partir então do endereço MAC a gente vai conseguir 16 bits a mais, né, para a gente chegar aos 64 bits que nós precisamos como o host ID? Vai ser utilizado, na verdade é utilizado, né, uma função de expansão chamada I3E EU64, ou Extended Unique Identifier. Nada mais é do que um algoritmo que pega os 48 bits do MAC, insere mais 16 bits para fazer para resultar, né, nesses 64 bits utilizados como host ID no IPv6. Tá? Então, como é que funciona aqui no algoritmo? A gente pega o endereço MAC, que possui 48 bits, ou
lembrando que cada hexadecimal aqui são 4 bits, então a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 hexadecimais. Como cada um tem 4 bits, 12 vezes 4, 48 bits. Só que faltam 16 bits, né, para chegar aos 64 bits. Como é que essa expansão funciona? A gente vai dividir o MEC exatamente na metade, tá? Aqui. Vamos abrir, separar os 3 hexadecimais mais à esquerda e os 6 hexadecimais mais à esquerda e os 6 hexadecimais mais à direita. E vamos inserir aqui no meio do MEC os hexadecimais FF, FE. Ou seja, vamos inserir aqui mais 16 bits, né? Que são os 16 bits que faltam. Aí, somando os 48 bits que a gente já tem do MEC, mais esses 16 bits que a gente está inserindo manualmente, nós vamos chegar até os 64 bits necessários. Só que tem mais um detalhe. Além disso, a última etapa, aqui a terceira etapa, nós temos que pegar o 7º bit do endereço MAC e inverter esse bit. Ou seja, se esse bit for 0, a gente inverte para 1, que é nesse caso desse exemplo aqui. Caso esse bit já seja 1, nós temos que inverter para 0. Então, de novo, repetindo, pegamos o MEC, dividimos ao meio, inserimos aqui 4 hexadecimais no meio, nessa ordem F, 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 E, e pegamos o 7º bit do endereço MAC e fizemos a inversão desse bit. Então, nesse exemplo aqui, nós tínhamos anteriormente o MAC 00902717FC0F. Resultado, depois dessa expansão, nós teremos 029027FFFE, que foram os bits aqui, os hexadecimais inseridos manualmente, 17FC0F. Então, a diferença fica que nós inserimos aqui no meio esses 4 hexadecimais, tá? E é sempre esses 4, sempre a gente vai inserir F, 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 E, e sempre vamos alterar o valor do 7º bit. Nesse exemplo, como o 7º bit era 0, aqui o bit virou 1, tá? Isso então transformou o 00 em 02, tá? Lembrando de novo, sempre os hexadecimais a serem inseridos são F, 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 E, tá? Isso não muda nunca. Depois de aplicar essa função de expansão, nós vamos ter então o prefixo da rede mais o host ID, né, que seria a porção de host do host no IPv6, tá? Formando assim então aqui o endereço IPv6 completo, tá? Lembrando que nós temos aqui inicialmente os bits, de global host prefixo, né, que seria a parte global do endereço. Depois mais alguns bits aqui, normalmente são 16 bits para subrede e os últimos 64 bits para host ID, né, para identificar a interface da máquina dentro da rede IPv6. E antes de atribuir efetivamente o endereço gerado à interface, a gente tem que aplicar a detecção de endereços duplicados do MDP, que a gente já viu na aula passada, tá? Então, a utilização do Slack, ela é muito útil no processo de atribuições de endereços na internet das coisas. E mesmo que o roteador faça a autoconfiguração, ele sempre precisa, antes de realmente ativar esse endereço, a sua interface, verificar se esse endereço já não existe na rede. E nós temos também a configuração manual, né, que é bem semelhante à configuração do IPv4. Então, no IPv6, a gente também pode configurar manualmente as interfaces. Isso vai ser interessante quando a gente deseja saber facilmente, por exemplo, o host ID de uma determinada máquina, como, por exemplo, servidores de rede, roteadores acessados remotamente. Sempre lembrando que máquinas, servidores que são utilizados de forma remota e que a gente precisa acessá-los regularmente, é interessante colocar sempre neles o endereço manual, né, o endereço estático, até para ficar mais fácil a gente lembrar desses endereços. A gente também pode configurar somente o prefixo da rede de forma estática, manual, e determinar o host ID por meio da função de expansão EU64 que a gente acabou de ver. Então, também tem essa possibilidade de os 64 bits iniciais de endereço forem configurados manualmente e os últimos 64 utilizando essa função de expansão. Tá? Essa função, claro, quem utiliza é o próprio SO. E essa abordagem é utilizada, por exemplo, nas redes em que os roteadores não fazem o envio de mensagens RA. Quando nós configuramos num roteador ou numa rede, os roteadores não façam o envio dessas mensagens de aviso de roteamento, aviso dos roteadores que tem prefixo da rede também, o gateway da rede, a gente pode configurar esse prefixo inicial manualmente e utilizar a função de expansão dos últimos 64 bits. Pessoal, tem alguns laboratórios aí para fazer na apostila, tá? Que aqui no slide está com o laboratório 04 e 05. E no SIGA aí nós temos
também essas informações, tá? Que são os experimentos 1.5 e 1.6 da apostila, que é sobre o Slack. No próximo vídeo nós vamos falar sobre DHCP.